Olá, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre a maneira como eu enxergo o trabalho artístico dentro do contexto atual, do contexto do nosso mundo, vamos dizer assim, moderno, contemporâneo, né? Os desafios que nós enfrentamos, principalmente quando nós falamos de um mundo que está cada vez mais acelerado e que os elementos materiais mudam muito rapidamente, né? E como a gente eh, se comporta nesse processo, né? Pelo menos como eu busco me comportar e como eu acho que você também deveria se comportar enquanto artista, né? Ah, Existem uma série de nuances e faixas que eu quero que entram no assunto aqui, mas eu acho que a principal delas é enxergar que o trabalho artístico, ele muitas vezes não será reconhecido, né? Como enquanto ele deveria ser. E que muitas vezes, na grande parte das vezes, teremos de fazer isso de forma, como eu posso dizer, nosso meio tempo, né? Mais ou menos como se fosse um hobby, mas não é um hobby, tá? É, é uma, por quê? Porque na minha concepção, o hobby é algo que está sempre deslocado da vida, né? A gente sempre exercita o hobby como uma forma de relaxar, de esquecer a nossa vida difícil, vamos assim dizer, né? Tocando em miúdos assim. Mas não é algo que se integre à vida. Na minha concepção, tudo o que a gente faz deve estar integrado à nossa vida e à arte também, tá? Principalmente a arte. Como isso reflete muito do meu processo criativo, né? Que eu não paro diante de uma pauta de escrita, né, ou de um caderno de escrita e começo a fazer música ou fazer poesia, enfim. Mas sim, eu tenho uma ideia, escrevo os primeiros elementos dela, ou algo surge para mim, eu começo a trabalhar isso na imaginação, né? E por quê? Porque enquanto eu estou me deslocando para os lugares ou fazendo alguma outra coisa, esse elemento vai sendo gestado em mim, tá? Então, eu vou trabalhando essa ideia, vou desenvolvendo essa ideia no momento em que eu estou fazendo alguma outra coisa. E de alguma maneira ela vai colorindo e se alimentando do meu cotidiano. À medida em que eu vou vivendo, essa arte vai tomando vida e forma dentro de mim e depois ela simplesmente materializa, tá? Então, o que eu quero dizer é que esse processo criativo, ou a maneira como eu vejo que o artista deve se comportar, deve ser integrando todos os elementos que constituem a sua vida afora, né, o seu redor, nessa, nessa sua vivência artística, tá? Então, é mais ou menos um pouco da visão que o Rio que tem do trabalho, né? Num Carta ao Jovem Poeta, né? Eu já falei sobre esse livro algumas vezes aqui e até fiz uma oficina sobre esse livro, tá? E caso você tenha interesse na oficina, você deixa um comentário aqui, porque é uma oficina ao vivo, né? Eu tenho que buscar alunos que tenham interesse nisso, né? Então, se quiser, manda um recado aqui que a gente já entre em contato contigo. Ou deve ter algum link de inscrição aqui embaixo, tá? Mas enfim, então nesse livro, o que o Rick recomenda para o Sr. Carpos, né? Aquele interlocutor que ele vai conversando sobre o fazer artístico, a maneira de desenvolver a arte. Ele diz que não se deve abandonar o nosso trabalho nem nossas obrigações de forma alguma, né? Que não se deve fazer, vou colocar em minhas palavras aqui, né? Uma espécie de retiro artístico, né? A gente não deve se isolar do mundo e simplesmente escrever o que queremos escrever, né? Embora o Rio que ele tenha feito isso num determinado período da vida, eu penso que depois, né, ele ele entenda que esses momentos de que há um certo isolamento para se escrever, para produzir, são como momentos de férias, vamos dizer assim, né? Ou seja, o trabalho artístico, em essência, o elemento criativo, é o momento em que a nossa alma está descansando, né? Descansando das tribulações da vida concreta, onde há uma certa densidade muito grande nas experiências. E no momento em que estamos realizando o trabalho criativo, estamos realizando uma espécie de sublimação
e sublimação e purificação dessas ideias, né? Na alquimia tem uma ideia de três partes, né? Um conceito em que passamos por três partes: nigredo, albedo, rubedo, né? E há uma série de elementos nisso aí, mas seria mais ou menos esse momento de purificação, né? O albedo, onde se trabalha os elementos de purificação, ou seja, uma espécie de peneira onde a nossa consciência vai assimilando aquilo que é bom e jogando fora o que não lhe serve. Então, o trabalho artístico ele funciona como um trabalho de síntese, tá? E no nosso momento histórico, eu penso que ele serve muito de catarse, que é uma palavra grega que está relacionada com purificação, com purgação, né? Porque catarse vem de cátaro, né, que é a pureza, e aí essas palavras estão associadas, e catarse especificamente, Aristóteles fala que é um termo da medicina, que é um procedimento que se faz para purificar os corpos, e ele que emprega esse termo pela primeira vez, né, e serve muito bem. Então, assim, a arte tem como capacidade essa catarse de purificar os nossos pensamentos, nossos sentimentos que estão densificados, que estão presos ali. E, em um certo sentido, a tragédia grega fala muito sobre isso, né? A tragédia sempre termina com alguma desgraça muito grande acontecendo, né? Geralmente morte. E essas perdas que o protagonista ele vai sofrendo ao longo da sua jornada representam elementos que ele precisa soltar, né? Soltar e se desvencilhar. E sempre há, no final desse momento, né, uma nova vida, né? O protagonista ele adquire uma nova vida, até um novo nome muitas vezes. Tá? E é comum nas narrativas mitológicas a mudança do nome, porque está relacionada com um processo que ele vai passar e se descobrir. E também de certa forma, um, uma, um indicativo, né, que esses artistas do passado deixou para nós, né, nos deixou. Então, assim, na nossa vida atual, a gente não tem tanto tempo para ficar refletindo sobre essas coisas. Então, não vamos poder parar para fazer a minha arte, parar para me inspirar, né? Pelo menos eu penso isso, né? A grande maioria das pessoas não vai ter esse elemento. Então, o fundamental é que a arte se integre à vida e possa ser feita nas menores coisas que a gente faz, nos menores elementos que nós desenvolvamos, para que a gente possa, enfim, ir tirando disso a nossa matéria-prima, tá? Isso é algo que, na minha visão, é muito enriquecedor, porque quanto mais a gente vai se aproximando e abraçando a nossa vida, mais a gente vai tendo ali um material que é único, né? Um material que é totalmente nosso e único e irrepetível, e que tem ali muita beleza, né? Porque todo o universo ele está construído de beleza, embora a gente muitas vezes possa não conseguir tomar contato com ela, tá? E que precisa de um artista que esteja vivendo ali para poder dar vida àquela beleza, dar uma forma àquela beleza, tá? Então, um grande mérito que eu vejo na arte atual, né? Não assim o que se vende como arte, obviamente, que hoje até vendem esculturas invisíveis, né? Então, não estou falando disso. Eu estou falando da arte de verdade, né? O grande mérito da arte atual é poder encontrar beleza no nosso cotidiano, encontrar beleza naquilo que é simples, que é comum, que é ordinário, embora nessas coisas ordinárias que sejam simples e comuns, exista ali também muitos elementos belos, porque
o que é transcendente, o que é divino, ele está presente em todas as coisas. A grande dificuldade que nós temos é de enxergar esses elementos, tá? Então, assim, a arte vai proporcionar esse encontro com a beleza, né? Esse encontro com o que é sagrado, esse encontro com aquilo que é valoroso, porque a arte, ela tem como principal função tirar nossa consciência do cotidiano e levar para aquilo que é eterno, para aquilo que é duradouro, para aquilo que permanece para além das circunstâncias. Então, pensando nisso, o artista, que é o grande artesão, artífice, produtor ou reprodutor, melhor dizendo, da beleza, ele vai ter como uma função espalhar essa beleza e condensá-la em sentimentos. Isso, todo sentimento ele advém do amor. Então, o artista ele é um grande concretizador do amor divino e das suas diversas formas. E por isso a arte tem esse encantamento, gera em nós essa, de certa forma, um enternecimento, né, que é um amansamento, uma maciez nos nossos corações e uma certa cordialidade, tá? Onde a gente pode ser mais fraternos e menos reclamões, menos ranzinhos, mais suaves com tudo. E por isso é importante para o artista descobrir e saber o que é a beleza. E por isso, se você se interessa por esse tema, o meu clube do livro, Em Busca da Beleza, tem um link aqui na descrição para você se interar e fazer parte também, tá? Então, estamos estudando a obra de Plotino que fala sobre a beleza. E justamente ele fala sobre esse tema, né? Que muitas vezes a beleza não é uma questão do que você olha, mas como você olha aquela coisa, tá? E é sempre uma questão de abordagem. Como eu abordo uma questão, como eu abordo uma situação. Sempre há um caminho mais belo, um caminho mais, assim, transcendente de todas as coisas. É claro, existem situações que são absurdas, né? E o mal impera absolutamente ali, a feiura impera de forma absoluta. E não vamos falar disso porque essas são assim exceções, mas no geral nossa vida está permeada desse contraste de luz e sombras. E eu falei de mal absoluto, né? Porque o mal e a feiura são os elementos onde as coisas estão habitando, né? A beleza tem muito mais a ver com a bondade do que com a proporção de um rosto ou de um padrão que deve ser aplicado numa certa civilização, né? Embora essas proporções elas tenham uma correspondência, né? No que tange à vida humana, a grande questão da vida humana é a moral, né? Então, quanto mais bondosos formos, mais belos seremos, né? Tá? Então, eu não sei se eu expliquei bem o que eu penso em relação ao artista, mas ele vai ter a sua vida normal, vai trabalhar, vai cuidar da sua casa, pagar as contas e tal. E em algum momento do seu dia ele deve colocar a arte ali. Ele deve colocar um contato com isso. Ele deve apreciar uma música, ele deve ler uma poesia e ele deve depois fazer o seu ofício, né? É claro que o ideal seria que a gente pudesse sempre viver da nossa produção, né? E pudesse ter o que oferecer também, né? Que não basta apenas vou produzir simplesmente um monte de bobagem, mas sim ter o que entregar. O ideal seria sempre esse, né? Mas eu vejo que no mundo atual é difícil que a gente consiga isso, né? Pelo menos nos próximos momentos, nos próximos anos. E eu me vejo muito nessa função de poder de ir criando pouco a pouco o que me cabe, o que me é possível, no tempo que eu consigo ter disponível. Também conseguir ter um tempo para isso é um mérito, né? Porque à medida que a gente vai sendo mais eficaz em cuidar dos nossos problemas da nossa vida, a gente consegue ganhar mais tempo para fazer, né, a arte. E assim como os aspectos transcendentes da vida, né, como a religião, como os nossos valores, né, de morais, de verdade, a gente tem que colocar na nossa vida de forma firme, né, e bem decidida.
Do contrário, a gente não consegue ter esse tempo, né, ter esse momento. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: não irá existir um momento assim fácil na sua vida para você apreciar a arte, para você buscar a cultura. Você precisará lutar por isso todos os dias. Então, eu penso que o artista no mundo atual, no mundo de hoje, ele precisa ser como um guerreiro silencioso, né? Um monge urbano, assim, que vai integrar em sua alma, em sua vida, todos esses elementos, todas essas influências, para poder criar com isso uma arte única e original, porque vai nascer das suas experiências, dos seus sentimentos e da cultura que adquiriu ao longo de um processo de formação, tá? E por isso, dentro do meu método de arte, eu coloco sempre a técnica como uma consequência natural da disciplina, como uma filha da disciplina que nasce a partir do contato com o fazer artístico, com a técnica artística. E esse contato vai estar relacionado muito com a, a repetição, claro, e com a moral do artista, certo? Ou seja, porque eu preciso ser bom no que eu faço tecnicamente. Do contrário, eu não consigo perceber aquilo como arte, tá? O artista ele tem uma forma, vamos dizer assim, ideal de fazer as coisas, seja o talho que se dá numa pedra, numa madeira, né? Seja a forma que se toca um instrumento, seja a maneira que se movimenta o corpo numa dança. Tudo isso está relacionado com o fazer artístico e com elementos do seu desenvolvimento, certo? Então, convém, né, é digno, é moral, é lícito que o artista ele tenha a capacidade de exercer de maneira exímia o seu ofício. E por isso leva-se algum tempo até que isso aconteça, porque a técnica, como uma série de outras coisas, é como uma espécie de hábito que vai se incorporando a nós e entrando como uma segunda natureza. Vamos tomando posse dela como se fosse uma segunda natureza, como se fosse uma segunda capacidade que nós temos, tão natural quanto o respirar, por exemplo. O artista não faz nada que seja difícil, porque ele já trabalhou tanto ao ponto de que tudo aquilo que é complicado se tornou fácil. Tá? Fácil é um ponto que ele possa executar isso de forma relaxada, tranquila, solta. Penso isso principalmente para quem é artista de palco, né? Músico, teatro, dança, poesia, e realiza isso num tempo determinado. Mas também para os outros que são artistas plásticos, eles vão desenvolver isso de forma a atingir essa naturalidade. Falei recentemente, né, do Kung Fu, né, chinês. Tem um pouco a ver com isso, né? Integrar tão profundamente na nossa vida, na nossa alma, que aquilo flui naturalmente, né? E esse fluir, né, que a gente tanto vê naqueles filmes como se fosse uma espécie de magia, né? É um pouco isso, né? Mas porque aquilo se incorporou em nós. E aí sai como se fosse mágica. Eu já não sei mais como faço isso, eu simplesmente faço. Isso é muito, muito bom na arte quando esses momentos acontecem, né? Não são comuns, não são assim, são raros, vamos dizer assim. São momentos raros, mas eles acontecem, são revigorantes, são reconfortantes, dão para nós uma espécie de esperança, assim, por diversos aspectos. Mas enfim, já tô puxando outro assunto aqui. Eu quero terminar esse vídeo aqui e dizer que se você gostou, por favor, deixe um like, se inscreva no canal, deixe um comentário se minha fala ficou muito confusa aqui, né? E é isso. Conta aqui também para mim com o que você pensa dessa minha abordagem, né? Essa visão que eu tenho. E se você pensa algo diferente disso.
tá bem? Valeu, até a próxima.